Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, junto a essa espiritualidade amiga, que nos dá a oportunidade de refletirmos sobre os embates da vida, refletirmos sobre os conhecimentos que vamos adquirindo no nosso dia a dia, refletindo sobre o que essa doutrina traz para nós, mas principalmente agradecer porque nos traz conhecimento e todos os dias, quando nós nos ligamos a essa espiritualidade, ela nos traz o conhecimento de nós mesmos, para que nos tornemos melhores a cada dia. E essa lição que Emmanuel nos traz, ela traz para nós mais um conhecimento. Porque à medida que nós vamos nos conhecendo o ambiente que nós vivemos, as pessoas com quem convivemos, nós vamos ver que temos muito delas, que somos muito parecida com elas, e por algum motivo. E nós vamos ver que essa similitude que nós temos, essa afinidade que nós temos, muitas vezes é passada por nós ou eles que nos contaminam. Então nós vamos percebendo ainda mais que essa doutrina traz para nós o conhecimento daquilo que somos, daquilo que podemos ser todos os dias melhores. E a lição de hoje está no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico, e a lição é de Emmanuel. E está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 15, o seguinte. Antes, dizer que ela se chama Que Despertas. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daquele que encontra, inoculando fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e segurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos,
criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade da tua sombra. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Vamos dizer que essa lição está muito próximo do me dizes com quem andas e eu te direi quem és. É bem parecido. Conviver com pessoas maledicentes, conviver com pessoas revoltadas, faz de nós um pouco revoltado, um pouco maledicente. Veja que tudo que nós fazemos na vida desperta em alguém um sentimento. Esse sentimento, muitas vezes, dependendo do estágio em que estamos, daquilo que nós representamos, ela encadeia naquela pessoa o que nós somos. Muitas vezes nós achamos que eu suporto uma pessoa, mas não é verdade. A pessoa é muito parecida com você. Porque ela está ali te influenciando e você também está influenciando. Aí nós vamos ver qual é a sua fortaleza, aonde você se apoia para passar o seu melhor para essa pessoa que ainda não conhece o melhor que você tem. Porque, de repente, nós influenciamos as pessoas. Olha como ele diz: o preguiçoso adormece as energias daquele que encontra. Veja que as pessoas, elas acabam assimilando aquilo que a pessoa tem de pior. Porque o melhor em nossas vidas não contagia da mesma maneira. Aonde está a nossa deficiência que nós nos contaminamos com aquilo que é pior? E aí nós vamos ver que basta uma pessoa começar a contar uma fofoca, nós ficamos de orelha em pé para saber. E aí a gente fala, mas você não sabe? E aí começa. Nós nos comprometemos a cada dia. Nós nos comprometemos a cada minuto. A fortaleza do espírito é aquela que sabe que é difícil mesmo, muitas vezes, resistir
mas em resistir está o mérito de todos nós. Quando Pedro passa, todo mundo quer a sua sombra para ser curado, para receber o melhor dele. Mas lembre-se que todos nós queremos o melhor. Mas o que nós estamos absorvendo? O que nós estamos despertando nas pessoas? É isso que nós precisamos olhar para dentro de nós. Começa uma piadinha num lugar e aí as piadas surgem da onde não se espera. É isso que nós inspiramos. Porque no caminho do bem, em fazer o bem, em demonstrar o bem, em trabalhar no bem, é muito difícil o contágio. Porque nós sabemos que isso dá trabalho. E ninguém quer o trabalho. Todo mundo, assim como o preguiçoso, como ele diz aqui, o preguiçoso ele adormece as energias daquele que encontra. E nós preferimos sim nos encostarmos do que trabalharmos. Quando nós saímos de casa de manhã, muitas vezes achamos que é por obrigação. Não, é para o nosso crescimento. Todo trabalho, mesmo aqueles que são difíceis. Quando nós educamos uma criança, ela também vai perceber todas as nossas qualidades. E é essas qualidades que nós precisamos passar para frente. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o melhor trabalho e não é. Infelizmente. Mas ele diz, mas Emmanuel ainda nos fala: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade da tua sombra. E se te encontra interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Que nós possamos ter essa consciência de que todos os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e a nossa presença causam nas pessoas. O que nós despertamos? Que seja amor, que seja carinho, que seja bondade, que seja tolerância, que seja de gratidão. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, nos dando força para direcionarmos todas as nossas atitudes no bem e na paz. Graças a Deus, graças a Jesus.